Shalom, meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Pastor Ilmar Sater César, falando aqui de Leiria, estado de Leiria, cidade de Caldas da Rainha, uma cidade turística aqui a oeste, a região oeste, perto de Peniche, Lorient, caminho descendo para Porto, fica a 80 quilômetros de Lisboa. Falamos aqui pela ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Essa igreja foi fundada pelo pastor Abraham Robson Ferreira há 13 anos, já está em 7 países, mais de 30 igrejas. Eu sou pastor aqui titular da igreja desde 1º de janeiro de 2023 e nós estamos aqui falando pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF. Eu sou professor do CEEC e também membro do Conselho Consultivo da nossa convenção aqui na Europa, na Assembleia de Deus aqui, Fogo para a Europa. E também falando pelo Centro Bereshit, que é o nosso instituto de ensino, criado em 92 no Brasil, que acabou de fazer 31 anos de existência, que está agora desde 2019 com as aulas online, na plataforma aqui do YouTube. Você pode se inscrever nos nossos canais gratuitamente. Se quiser fazer o curso, nos chame no privado para matricular, para ter apostila, para ter diploma registrado na nossa convenção. Estamos tratando da matéria chamada Especialização Bíblica em Gênesis. Ela é do bloco Pentateuco. A matéria é a última do curso de Gênesis, são 9 matérias. Essa é a última, chamada José e Zafenate Paneia. Lembrando que José foi até 30 anos e de 30 a 110 foi Zafenate Paneia, que é a nossa próxima aula. A aula de hoje, na aula passada, nós vimos José e... o que nós vimos na aula passada? Está aqui, vamos ver. Tem que sempre recapitular, né? Falamos sobre José, o governador, os 12 fatos da vida de José como governador e dos 2 filhos de José, Manassés e Efraim. A aula de hoje, vamos ver José, o administrador. Quais são os detalhes, quais são os pormenores da vida desse homem como administrador? Qual que é o currículo de Yosef, né? O homem do aumento, o Mor. Vamos lá então. O faraó da época é chamado de Apop I, segundo os dados históricos, né? José tem 30 anos de idade, que é a idade de sacerdote para oficiar. Lembrando que os sacerdotes entravam com 25 anos para começar a estagiar, e 25 ao 30 eles aprendiam os ofícios, começavam a trabalhar com 30. Ezequiel começou a trabalhar com 30, Jesus começou a trabalhar com 30. Qual era a experiência de José para ser administrador geral do Egito? Primeiro, ele foi um apacentador, diz o texto bíblico, que ele apacentava com os irmãos. Segundo, ele era um sonhador, né? Teve o sonho dos feixes, o sonho do sol, da lua e tal. Terceiro, ele era mensageiro, ele levava as ordens do pai para os irmãos no campo e trazia as notícias. Quarto, ele foi um escravo comprado pelos ismaelitas, 39:1, capítulo de Gênesis 39:1. 5, foi mordomo da casa de Potifar, escravo e mordomo. Mordomo da casa, 39:4, Gênesis 39:4, mordomo do campo, 39:5, de todos os bens de Potifar. Depois foi prisioneiro real, 39:20. Depois foi mordomo da prisão, foi o prisioneiro mor, né? Gênesis 39, 22 e 23. Depois ele interpretador de sonhos, ele tinha tido sonhos, foi o homem dos 6 sonhos, né? Mas não tinha interpretado sonhos, que é o primeiro sonho que ele interpreta do padeiro e do copeiro, né? Depois foi o governador. Então achamos aqui 9 fases aqui do currículo de José, de apacentador a governador. Segunda coisa, como administrador, ele tinha um planejamento estratégico. Gênesis 41, versículo 33 e 35. Ele interpretou o sonho de Faraó e deu estratégias para ele. Olha, escolhe um homem juizado e sábio, coloque esse homem como administrador para o Egito inteiro, em toda a cidade, sobre todos os prefeitos. Depois você vai colocar um imposto de 20%, ele é como se fosse um secretário, ministro da fazenda, né? Ele deu dicas econômicas e financeiras para recolher todo o cereal e coloca em armazéns, silos e guarda. Então ele tinha um planejamento estratégico. Quarta coisa, o plano de ação. Não adianta ter planejamento estratégico, mas não ter ação. O planejamento é o que você vai fazer, a ação é fazer o que você planejou. Gênesis 41, 46, 49. Ele percorreu toda a terra do Egito, 41, 45. O verbo percorrer aqui é o verbo iotsear. É avançar, vir para fora, ir adiante. E além de percorrer
quer avançar, procurar saber detalhes, pesquisar, saber miúdos da coisa, ele também andou por toda a terra do Egito. Percorrer é muito mais, é como se fosse fazer um andar perscrutando as coisas, né? Pesquisando. Então seria andou e pesquisou. Quinta coisa, ele ajuntou e guardou. Gênesis 41, 48. O verbo ajuntar aqui, o primeiro verbo ajuntar aqui é o verbo kavatz, quer dizer coletar, fez colheitas. Então, a primeira palavra, no versículo 41, 48, o verbo ajuntar quer dizer colheitas. Ele coletou e reuniu isso tudo. Coletar e reunir, tudo bem, mas e agora? É a outra coisa, é ajuntar. O segundo verbo ajuntar é o verbo tsavar, quer dizer empilhar, armazenar, amontoar. Gênesis 41, 49. Veja que esses detalhes você não pega no português, tá vendo? Lá no português é escrito juntou e guardou, juntou e tal. Você vai pesquisar na língua, por isso que eu digo que é preciso aprender a língua mãe da Bíblia, hebraico e grego. Para você pegar os detalhes e ter as suas revelações e o seu aprendizado fica mais fácil. Então, primeira coisa, ele coletou todos os bens. E segundo, ele empilhou, amontoou, armazenou nos silos. É o verbo juntar no versículo 41, 49, o verbo de savar. Então está aí, meus queridos, a história de José como administrador de Apop I, o faraó Ixo dessa época aí. E vamos então prosseguindo nossas aulas, falando mais alguma coisa sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. 7 anos de fartura, a palavra fartura é sabá. Sabá aparece 6 vezes em Gênesis 41 e 8 vezes só no Velho Testamento. Quer dizer, a terra produziu fartura, produziu em saciedade. E o original diz produziu em cometes. Cometes quer dizer em punhados. A palavra cometes aparece só 4 vezes no Velho Testamento. Em 3 delas quer dizer punhados em Levítico. Produziu a mão cheia, é a melhor tradução. E a fome que veio depois, a palavra fome é a palavra Ra'av, aparece 20 vezes só aqui no livro de Gênesis, só nessa história de José aqui, administrador, no capítulo 41, só no 41 aparece uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes só no capítulo 41. E no 42, 43, 45 e 47. Então vamos encerrando por aqui. Nessa aula de hoje nós estudamos as características de José como governador, o administrador, não é governador não, o administrador, o administrativo, né, de faraó Apop I, faraó Ixo, do tempo que os Ixos, reis pastores, dominaram o Egito. Fica por aqui, na paz do Senhor, tchau, tchau.